Eu já havia visto o suficiente, apenas conhecendo o herói da história e, posto isso, sabia que não iria investir no empreendimento que ele propunha. A relação entre as demonstrações financeiras e o triângulo DI. Como ainda não havíamos feito o pedido e eu continuava na obrigação de ser educado, examinei as outras despesas e a maneira como estas se relacionavam ao triângulo DI. Em outras palavras, comecei a raciocinar como um pensador P. Eu tinha que entender quem era aquela pessoa sentada na minha frente. Em seguida, coloquei em funcionamento os pensamentos C, A e T, querendo estabelecer a relação entre as demonstrações financeiras e os 5 níveis do triângulo DI. O diagrama que visualizei mentalmente foi o seguinte. Minha pergunta seguinte foi: o que você faz atualmente, no negócio onde trabalha? Sou engenheiro mecânico, respondeu meu interlocutor. Presto atendimento aos clientes, rastreando seus pedidos através de nosso sistema. Foi assim que desenvolvi meu produto. Deixe-me falar sobre isso. Espere um pouco, disse eu. Tenho algumas dúvidas quanto às suas previsões. Apontei a rubrica Publicidade e Promoção e perguntei: o que é esta despesa de $10.000 por mês? Como é o seu plano de marketing? Ainda não pensei muito nisso. Pretendo contratar uma agência e encarregá-la de nosso marketing. Você tem uma boa experiência em vendas ou marketing? Perguntei. Não tenho, respondeu ele. Passei a maior parte da minha carreira trabalhando nos sistemas internos de um negócio. Foi assim que tive a ideia do meu novo produto. Ele vai revolucionar o rastreio dos pedidos. Você já conversou com algum advogado de patentes para proteger sua ideia? Bom, andei procurando, mas ainda não encontrei nenhum. O seu plano reserva apenas $4.000 como despesas de advocacia. Por quê? Bom, não quero gastar muito. Mais tarde, quando o dinheiro começar a entrar, contratarei mais advogados. Por enquanto, acho que $4.000 são o bastante para que eu possa começar. E quem o ajudou a elaborar essas previsões? Perguntei. Não vejo nada aqui referente a despesas contábeis. Puxa, você tem razão. Esqueci isso. Quanto você acha que devo reservar para pagar um contador? Não sei, respondi, não sou contador. Mas se quiser realmente saber, você deve consultar um contador. Como posso encontrar um que seja bom? Você pode ligar para o meu, mas ele cobra caro e talvez seja mais do que você precisa a esta altura. Disse o candidato a empreendedor, estou tentando não gastar muito. Acho que vou procurar um contador mais barato. Assunto encerrado. Embora o diálogo não represente nenhuma análise aprofundada, eu já tinha ouvido tudo o que precisava. Acabei dando uma olhada no tal produto, o que nunca teria acontecido se meu interlocutor tivesse sido orientado por um advogado de patentes. Ele não me fez assinar nenhum documento, comprometendo-me a manter sigilo, uma indicação suficiente de que aquele aspirante a empreendedor não tinha nenhuma experiência no mundo real. A lição que eu aprendi: se eu tivesse gostado do produto, poderia simplesmente roubar a ideia e lançá-la no mercado. Como digo isso? Feliz ou infelizmente, aquela era uma lição que eu já sabia porque havia cometido o mesmo erro que meu interlocutor. Em 1977, eu deveria ter patenteado minha carteira de nylon, mas preferi economizar alguns dólares e não contratei um advogado de patentes. Foi por isso que, quando tive a ideia do jogo Cashflow 101, não comentei o assunto com ninguém exceto Kim e a pessoa que fez o protótipo. A primeira pessoa que procurei foi um advogado especializado em propriedade intelectual e, assim, acabei contratando Michael Lechter, um dos especialistas mais respeitados do mundo. Além disso, ele era um marido de Sharon Lechter, que, como vocês sabem, veio a ser coautora de todos os livros da série O Guia do Pai Rico e sócia na The Rich Dad Company. Este é mais um exemplo de como se transforma o azar em sorte. O meu azar, causado pela inexperiência e pela mesquinhez de não patentear as carteiras de nylon, perdendo posteriormente milhões de dólares, foi transformado em sorte quando aprendi com o azar que tivera. Zero erro transformou-se numa lição.
Kim e eu acabamos lucrando, conhecendo Mickey e logo em seguida Susan, que veio a ser nossa sócia. Se não fosse por aquele terrível erro, em 1977, nunca teria existido a parceria entre Kim, Sharon e eu, iniciada em 1997. Michael Lester é um grande advogado, mas cobra caro. Ele é a prova real de que você recebe pelo que pagou. Um dos livros que Michael escreveu, Como Conseguir Dinheiro, ensina as estratégias necessárias para se montar e ampliar um negócio utilizando o dinheiro e os recursos de outras pessoas. Não fosse pelo brilho e pelos anos de experiência de Michael, nosso negócio não valeria tanto quanto vale atualmente. Um dos motivos de aspectos legais ficar exatamente sob o nível produto no triângulo DI é que as ideias do empreendedor são frequentemente o ativo mais importante do negócio. A tarefa do advogado é proteger a empresa, seus produtos e suas propriedades intelectuais, antes mesmo que exista um negócio ou um produto. Se você for um pensador C, precisará obter os livros de Michael Lester e proteger suas ideias, o mais importante de seus ativos. Os livros de Michael devem fazer parte da biblioteca de cada empreendedor. Cada vez que você tiver uma nova ideia, discuta o assunto com um advogado ou consulte os livros de Michael antes de falar com quem quer que seja. Dizer não. O jovem engenheiro tinha boa aparência e parecia um líder empresarial bem-sucedido. O produto que ele desenvolverá parecia promissor. No entanto, eu disse: não, acho que não vou investir em seu negócio. O nível, fluxo de caixa do triângulo DI havia revelado os pontos fortes e fracos do aspirante a empreendedor. Na verdade, eu não disse não ao produto ou às ideias de meu interlocutor. Eu disse não a ele mesmo, que ainda tinha muita lição de casa a fazer. Apesar de o produto parecer promissor, a história do novo empreendedor não parecia. Pode até ser que ele tenha tido sucesso, mas tenho cá minhas dúvidas. Caso ele tivesse sucesso, eu duvidaria que tivesse capacidade de ampliar o negócio até um ponto onde, como investidor, eu poderia recuperar meu dinheiro. Posto isso, declinei da oportunidade de investir no negócio. Não existem maus investimentos. Meu pai rico costumava dizer: não existem maus investimentos, mas existem muitos maus investidores. E complementava: não existem oportunidades de negócio ruins. O que existe são maus empreendedores. Na minha opinião, aquele jovem engenheiro tivera uma grande ideia sobre um novo produto, no entanto, suas ideias acerca de negócios não eram lá essas coisas. O que pai rico queria enfiar em nossas cabeças era que o mundo está cheio de oportunidades multimilionárias. O problema é que existem mais oportunidades multimilionárias do que empreendedores multimilionários. E, por isso que um nível fluxo de caixa é tão importante. A história que ele conta não é a história da oportunidade, sim, do empreendedor. Isso se aplica especialmente à fase de criação do negócio, quando ainda não existe um negócio propriamente dito. Sinais de perigo. Um dos motivos de o gerente do seu banco não pedir para ver os seus boletins escolares e nem mesmo saber em que você se formou é que o banco não se interessa por sua inteligência acadêmica. O que ele quer saber é o nível de sua inteligência financeira, que indica até onde você é financeiramente responsável, quanto você ganha, quanto você gasta e quanto consegue poupar. Analisando projeções financeiras ou, melhor ainda, demonstrações financeiras de negócios já existentes, aprendi a procurar indicações semelhantes. Observando os números, projetados ou reais, percebo certas coisas que são verdadeiros sinais de perigo. Sinal de perigo: retiradas maiores do que os salários. Você deve ter notado que este foi o primeiro item que comentei, pois diz muita coisa acerca do empreendedor. Uma das coisas que me diz é o que é mais importante para o empreendedor, o negócio ou sua vida particular. Às vezes sem conta conheci empreendedores que violentavam, exauriam e torturavam seus negócios, em vez de alimentá-los e nutri-los. Um de meus amigos prestava a consultoria de uma empresa de manutenção de edifícios que estava enfrentando problemas de fluxo de caixa. A sede do negócio era em Denver, no Colorado. O negócio
firmara excelentes contratos com edifícios de escritórios e apartamentos, comprometendo-se a manter as áreas de estacionamento varridas no verão e livres de neve no inverno. Com reduzidos custos fixos e elevadas margens de lucro, o negócio deveria supostamente estar muito bem. No entanto, estava sempre em dificuldades financeiras. Após análise mais detida, meu amigo descobriu que o dono mantinha caríssimos chalés de inverno em Aspen Valley, equipados com todas as mordomias que se pode querer. Além disso, a empresa tinha veículos de luxo e dava festas espetaculares, tudo à custa da empresa. Para piorar ainda mais as coisas, o dono andava mentindo para a Receita Federal e a Secretaria da Fazenda do Estado, e seus estratagemas constituíam mais evasão fiscal do que isenções fiscais. Quando meu amigo recomendou que ele vendesse os chalés e os veículos, reduzisse os gastos e contratasse uma empresa de contabilidade renomada, capaz de conseguir misericórdia das autoridades fiscais, o dono do negócio o despediu, porque continuava achando que havia algo de errado com o negócio. Este é um belo exemplo de empreendedor que coloca suas necessidades acima das necessidades do negócio. Os balanços de um negócio contam a história tanto do próprio negócio quanto do empreendedor. Sinal de perigo: gastos justificáveis e injustificáveis. Esta foi uma das lições mais importantes que Pai Rico nos deu. Ele dizia: o motivo de tantas pessoas serem pobres é que elas não sabem gastar. Em outras palavras, há despesas justificáveis e injustificáveis. E ia em frente: os ricos são ricos porque gastam de um jeito que os torna ricos. Os pobres são pobres porque gastam de um jeito que os deixa pobres. Em relação ao empreendedorismo, ele dizia: a maioria das pessoas nunca será boa empreendedora porque é poupadora e não gastadora inteligente. Uma das armadilhas de meu negócio de carteiras de nylon para surfistas foi minha vontade de economizar e não gastar $7.000 com um bom advogado de patentes. Essa economia de alguns milhares de dólares me custou um negócio que poderia render milhões de dólares, mas aprendi a lição: é necessário gastar o dinheiro que vai me trazer mais dinheiro. A amiga de uma amiga minha sempre enfrentou dificuldades com seu negócio. Durante um almoço, ela me contou que estava gastando $50.000 na nova decoração de seu apartamento. Quando perguntei se o apartamento era dela, a resposta foi: não. Não tenho dinheiro bastante para dar de entrada e, sendo assim, alugo. Quando ironizei o fato de ela gastar tanto dinheiro em um apartamento que não lhe pertencia, ela ficou irritada. Olhe, eu preciso de um bom lugar para morar. Naquele momento, percebi o que havia ocasionado suas dificuldades financeiras. Ela gastava insensatamente. Um dos motivos de o triângulo ter sido batizado em função dos quadrantes D1 do quadrante cash flow é que as pessoas que se encaixam neles têm que saber como gastar dinheiro e recebê-lo de volta, com dividendos consideráveis. Um dos motivos de as pessoas dos quadrantes e a enfrentarem dificuldades como empreendedores é que elas sabem como trabalhar para ganhar dinheiro, mas não sabem como gastá-lo e recuperá-lo acrescido de dividendos. A capacidade de gastar dinheiro e recuperá-lo acrescido é fundamental para os empreendedores e investidores dos quadrantes DI. O mercado imobiliário cresceu muito entre 1997 e 2005. Apesar desse crescimento, conheci muita gente que investiu em imóveis e não conseguiu ganhar dinheiro sob a forma de rendimentos passivos. Para mim, isso é um sinal de que essas pessoas não sabem como gastar dinheiro e recuperá-lo acrescido de mais dinheiro. Essas pessoas talvez não sejam bons empreendedores ou tenham que aperfeiçoar sua habilidade para os negócios. É essa habilidade que procuro quando analiso os números de um negócio. A capacidade de gastar dinheiro e recuperá-lo acrescido de mais dinheiro. Essa habilidade é fundamental. Sinal de perigo: o dinheiro fala mais alto. Pai Rico costumava dizer: há uma grande diferença entre negócio e sobrecarga. A maioria das pessoas não é boa empreendedora porque é ocupada demais. Trabalha muito, mas não ganha dinheiro. O empreendedor tem que ganhar dinheiro e esse dinheiro tem que vir do nível fluxo de caixa do triângulo DI.
Alguns anos atrás, li uma matéria sobre um casal que foi demitido na onda de demissões posterior ao 11 de setembro. Tanto ele quanto ela eram executivos de marketing e a renda anual do casal chegava a $250 mil, pagos por uma grande empresa de Nova York. O casal montou um negócio de assessoria de marketing que rendeu menos de $26 mil no primeiro ano. E por quê? Desconfio que uma das razões tenha sido que, como empregados altamente remunerados, o casal nunca fora responsável pelos lucros e perdas da empresa onde trabalhava, responsabilidade esta que foi obrigado a assumir integralmente ao montar o próprio negócio. Os dois descobriram que suas habilidades de marketing no mundo empresarial não se traduziam em sucesso financeiro no novo mundo. O casal subitamente descobriu que ser dono de um negócio não significa simplesmente trabalhar muito e estar sempre ocupado. Ser dono de um negócio significa que o que você faz aparece diretamente na linha de lucros e perdas, como dinheiro ganho ou dinheiro perdido. Pai rico na certa. Comentária. Um empregado pode ganhar para se manter ocupado. Empreendedor ganha em função dos resultados. Resultado significa lucros e perdas e é por isso que o fluxo de caixa forma a base do triângulo DI. Como diria Pai Rico, as desculpas não precisam ser depositadas em sua conta bancária. Do meu ponto de vista, alguns sinais de perigo indicam que o empreendedor está empacado em algum ponto do processo de desenvolvimento. Será que ele vai aprender com o processo ou continuar emitindo sinais de perigo? Os sinais de perigo ocorrem tanto nos negócios quanto na vida da pessoa. Tenho observado que a vida pessoal também dá sinais de perigo sempre que a pessoa empaca em seus processos. As advertências podem ser problemas de saúde, má sorte ou maus relacionamentos. Pai Rico dizia: os sinais de perigo são advertências. Você pode optar entre aprender e acatá-las ou ignorá-las. Se você não acatar uma advertência, o processo pode se virar contra você e dar origem a outro processo. Meu pai fumava entre 2 e 3 maços de cigarros por dia. Os sinais de perigo surgiram durante quase todo o tempo que ele viveu. Ele não acatou as advertências e contraiu câncer dos pulmões. Eventualmente ele parou de fumar, mas já era muito tarde. Havia terminado um processo e começado outro. E esse processo foi uma batalha que ele acabou perdendo um ano mais tarde. Antes de pedir demissão, existe um velho e repetido ditado que diz: o dinheiro fala e quem tem juízo se cala. O lugar onde o dinheiro fala mais alto é a linha de lucro-prejuízo da demonstração financeira. O empreendedor não tem que ser contador, mas tem que ser responsável. Lembre-se de duas coisas antes de pedir demissão. 1. Os empregados e os consultores não são responsáveis pelos lucros ou perdas. Os empreendedores sim. 2. Quando se observa o quadrante cash flow, nota-se que as pessoas dos quadrantes A não precisam de demonstrações financeiras, mas as pessoas dos quadrantes D1 têm que elaborar demonstrações financeiras. Mas por quê? Porque o dinheiro fala e a história que conta é se o indivíduo do quadrante D é ou não sagaz em questões financeiras. Esses indivíduos são avaliados em função do sucesso financeiro nos quadrantes D e I. Empreendedores que botam a culpa nos outros. O empreendedor ou seu chefe executivo e o FFCR não podem botar a culpa nos outros. É feio inventar desculpas ou incriminar os subordinados. A responsabilidade máxima é sempre do empreendedor ou do presidente. É por isso que um nível do fluxo de caixa é a base do triângulo DI. É nele que reside a responsabilidade. Como empreendedor, você será o responsável máximo por todo o triângulo DI. Sendo assim, antes de pedir demissão, tenha sempre em mente que o dinheiro fala mais alto e que você será o responsável máximo pelo negócio. As percepções de Sharon. Lição 5. O processo é mais importante do que o objetivo. Onde você está agora? Um dia, meu pai me disse que você pode ter um excelente mapa, com o ponto de chegada claramente assinalado, mas que esse mapa de nada servirá se você não souber qual é o seu ponto de partida. Ao tornar-se empreendedor, você terá que ser honesto consigo mesmo ao avaliar onde está agora.
Como eu já disse em capítulo anterior, verifique o quanto você é habilidoso em cada um dos 5 níveis do triângulo D e monte uma equipe que possa compensar suas insuficiências. O dinheiro é o rei. A compreensão do fluxo de caixa e da gerência do dinheiro é uma capacidade imprescindível para qualquer empreendedor ou dono de negócio. Em última instância, o empreendedor é sempre o responsável pelos lucros e perdas. Montar um negócio quase sempre sai mais caro do que o empreendedor pensou que fosse sair. Conheça o ciclo financeiro característico do ramo de seu negócio. De onde vem o dinheiro? Quanto você está investindo? Quanto você pretende levantar junto aos investidores? Você vai levantar um empréstimo para montar a negócio. Poderia você formar uma joint venture com alguém disposto a fabricar o produto, utilizando capital e recursos próprios, para depois dividir os lucros? As suas vendas serão à vista ou você terá que conceder crédito? Qual será o prazo de pagamento, se você tiver que conceder crédito a seus clientes? Que volume de calotes você prevê? Quantos ciclos de produção serão necessários antes que você consiga um fluxo de caixa positivo? Você poderia licenciar o produto a empresas que não façam concorrência com a sua e cobrar royalties? Você poderia licenciar o produto a empresas que atuem em outros territórios e, portanto, não fazem concorrência com a sua e cobrar royalties? Que uso você dará ao dinheiro? Você tem alguma ideia referente a um produto? Já protegeu seu produto? Planeja montar um negócio em função de sua ideia ou produto? Terá que pagar consultores. Terá que construir um protótipo. Terá que encontrar fornecedores. Terá que negociar condições de pagamento com esses fornecedores. Precisará de um escritório, de um depósito, de um veículo. Quais serão os suprimentos de escritório necessários? De que equipamentos de escritório você vai precisar? Computadores, copiadoras. Quanto tempo levará para você produzir o que vai vender? De quantos empregados precisará? Quanto irá lhes pagar e qual será o nível de desenvolvimento necessário? De quanto você e a sua equipe precisarão, a título de pró-labore, durante os estágios iniciais? De quanto vai precisar e quando o dinheiro será necessário para produzir a mercadoria? Como irá embalar a mercadoria? Quanto isso custará? Como é que vai promover o que fabrica? Você pretende criar um site? Pretende trabalhar com cartão de crédito, através do qual seus clientes possam comprar? Quanto vai custar o seu material de marketing? Onde você vai guardar o estoque? Quanto custará para levar a mercadoria para o depósito? Quanto tempo exige o ciclo de produção, para que sempre haja estoque da mercadoria? Como é que você vai acolher os pedidos? Como pretende despachar a mercadoria? Que tipo de seguro será necessário e quanto isso custará? Como é que você pretende processar as devoluções? Como será o serviço de atendimento pós-venda? De quanto serão os juros sobre as suas dívidas atuais, caso você esteja endividado? Quantos ciclos de produção serão necessários antes de os pagamentos começarem a entrar? Planeje o ciclo de caixa. Sei que essas perguntas podem parecer desanimadoras, mas todo empreendedor sério precisa respondê-las. Os possíveis investidores gostarão que as respostas já tenham sido meticulosamente analisadas, previstas e incluídas em seu plano de negócios. É aqui que as habilidades de um bom contador terão valor incalculável, ajudando você a planejar suas necessidades de caixa. Já vi muitos negócios de sucesso entrarem em crise por não terem previsto corretamente a lacuna temporal entre as despesas de produção e o momento em que venceriam os prazos de pagamento concedidos aos clientes. Em uma empresa fabricante de jogos de computador infantis onde trabalhei, essa lacuna era superior a 14 meses porque tínhamos que custear a fabricação de um componente eletrônico que exigia 6 meses. O transporte desse componente entre um país da Ásia e os Estados Unidos consumia mais 2 meses e precisávamos de mais 6 meses para poder vender os jogos e começar a receber. Esse ciclo financeiro de 14 meses era extremamente oneroso e tinha que ser constantemente monitorado. Qualquer atraso podia resultar em crise financeira.
Trabalhávamos incessantemente junto a nossos fornecedores, procurando encurtar esse ciclo conforme fosse possível. O mercado inteiro poderia mudar em menos tempo do que o tempo que precisávamos para fabricar e vender nosso produto e começar a receber os pagamentos. Quando o dinheiro fica escasso, quando falta dinheiro, o empreendedor perde a concentração no negócio e começa a se concentrar na sobrevivência. 1. Hoje já é dia 30 e não temos dinheiro para a folha de pagamento. 2. Tenho que pagar esse fornecedor, senão ele não entrega o último pedido e fico sem dinheiro suficiente. 3. Tenho muitas contas a receber, mas a conta no banco está vazia. 4. O banco começou a reter os créditos provenientes das vendas através de cartões de crédito. 5. Como se não bastasse, sua mulher telefona e reclama: precisamos de um salário. Quando ouço essas coisas em uma empresa, percebo que são os sinais de perigo dos quais Pai Rico falava. Negócio e empreendedor entram em fase crítica quando não há como resolver essas emergências sem perder a concentração no desenvolvimento do negócio. Tempo é dinheiro. Pergunte a si mesmo de que jeito você vai gastar seu tempo como empreendedor. No começo, todo o tempo é gasto em função do futuro, já que é necessário desenvolver o produto e os sistemas para botar o negócio funcionando. Esta é uma época muito excitante, que energiza a maioria dos empreendedores. Conforme o negócio vai crescendo, as exigências em matéria de tempo que se impõem ao empreendedor começam a mudar automaticamente. As operações do dia a dia se tornam importantes e surgem questões jurídicas e contábeis a serem resolvidas. Um belo dia, o empreendedor pode se dar conta de que perdeu a concentração no futuro da empresa. Sendo assim, é fundamental que você se cerque de uma equipe de gente capacitada, que possa ajudá-lo a atender às diversas necessidades da empresa. Segue-se um maravilhoso exercício que aprendi com um amigo que, por sua vez, o aprendeu em um seminário. Gostaria muito de poder dar crédito a quem inventou o exercício, mas não sei onde este teve origem. De qualquer forma, faça a si mesmo as seguintes perguntas. Em relação a seu negócio, analisando como você consome o seu tempo, eu identificaria as seguintes tarefas e a maneira como elas poderiam ser classificadas: futuro, marketing, relações públicas, pesquisa e desenvolvimento, parcerias estratégicas, licenciamento, novos negócios, previsões e necessidades financeiras, questões jurídicas. Consulte o box honorários, advocatícios positivos e negativos. Presente, acolhimento de pedidos, despacho e recebimento, atendimento aos clientes, necessidades de caixa. Passado, contabilidade, questões jurídicas negativas, questões de conformidade com os regulamentos federais, estaduais e municipais, revisões salariais. Qual é a resposta correta? Sempre fui uma das primeiras da classe e notava minha permanente vontade de saber a resposta certa. Infelizmente, a resposta que funciona bem em relação a meu negócio pode não servir para o seu. Na maioria dos casos, incentivo os empreendedores a dedicar mais da metade de seu tempo ao futuro de seus negócios depois que tiverem montado uma vigorosa equipe que se concentre nos fatores atuais e passados do negócio. Conforme o caso, o empreendedor talvez tenha que se dedicar mais de 80% do seu tempo ao futuro. Assim sendo, recomendo implantar um processo capaz de permitir que sua equipe se encarregue do assunto toda vez que surgir alguma questão que redirecione sua atenção para o presente ou o passado. Honorários advocatícios positivos e negativos. Robert mencionou que são poucas as coisas que representam perda de dinheiro maior do que as acarretadas por processo judicial. No entanto, deve-se diferenciar os honorários desperdiçados em processos judiciais dos honorários referentes à implantação do componente aspectos legais do triângulo DI. Assim como há diferença entre endividamento positivo e negativo, há diferença entre honorários advocatícios positivos e negativos. Um empréstimo que permita a você adquirir um ativo capaz de gerar um fluxo de caixa maior que as parcelas de pagamento é uma dívida positiva. Por
Analogia: os honorários advocatícios referentes à constituição do negócio, à formalização de contratos exatos, ponderados e inequívocos, à concretização ou preservação de direitos de propriedade intelectual e à criação de sólidas parcerias são honorários positivos. Esse dinheiro gasto e poupará despesas ou, quem sabe, permitirá que você ganhe mais dinheiro no futuro. Contrair uma dívida apenas para permitir que você se gratifique instantaneamente, com um presente para si mesmo, é um endividamento negativo. Por analogia, os honorários advocatícios referentes a serviços que não poupam dinheiro ou não permitem que você futuramente ganhe mais dinheiro são honorários negativos. As contas relativas a litígios comerciais, por exemplo, são caracteristicamente negativas, já que raramente você ganhará dinheiro com um processo judicial. É claro que há situações onde faz todo sentido gastar dinheiro em um processo judicial. Na verdade, isso pode até ser absolutamente necessário para a sobrevivência do negócio. Existem situações em que, por exemplo, é necessário brigar para que o negócio não perca direitos valiosos, bem como a receita gerada a partir desses direitos. Nesse caso, os honorários serão sempre positivos. Não obstante, um processo judicial não é uma coisa que você possa iniciar com leviandade, principalmente quando percebe que essa despesa não acrescentará nada a seus ganhos. Os processos são extremamente onerosos e não são algo que você comece e depois simplesmente encerre caso as coisas fiquem difíceis. Depois que passei anos trabalhando como advogada especializada em processos judiciais, posso afirmar que litígios são um passatempo para reis e um litígio é como uma viagem de avião. Depois que ele levanta voo, é melhor que você esteja preparado para pagar a tarifa toda, até ele pousar. Vamos voltar à analogia referente ao endividamento e aos honorários advocatícios. Existem situações em que faz sentido contrair uma dívida para adquirir ou preservar um ativo que não gere receita, um endividamento negativo, segundo nossa definição. Faz todo sentido, por exemplo, assumir uma hipoteca e comprar uma casa onde você e sua família possam morar, apesar de as hipotecas serem uma forma negativa de endividamento, sempre segundo nossa definição. Pode-se dizer o mesmo em relação a um empréstimo de curto prazo para pagar um tratamento médico que, de outra forma, você não teria condições de pagar. É também compreensível que você, tendo filhos ainda pequenos, levante um empréstimo para morar todo o terreno de sua casa, impedindo, assim, que as crianças saiam para a rua ou que alguém entre no quintal onde os seus filhos brincam. Embora um empréstimo como esse não corresponda à nossa definição de endividamento positivo, certamente é sensato proteger os seus filhos. O que é importante é reconhecer e entender que tipo de dívida você está contraindo. Pode-se dizer o mesmo em relação a determinados honorários advocatícios que não se enquadram entre aqueles que consideramos positivos. Pode haver situações em que você terá que fazer valer seus direitos por questão de princípio ou necessidade estratégica. A única forma de se lidar com um valentão, por exemplo, é lutar, porque ele continuará agredindo você, a menos que seja enfrentado. Há ocasiões em que a única forma de deter um concorrente pirata é processá-lo judicialmente. Michael Lechter, esquerdo, consultor da Terrichdat Company, e autor do livro Como Conseguir Dinheiro. Em que consiste o processo? Vamos voltar à lição 5. O processo é mais importante do que o objetivo. O processo que comentei anteriormente é o processo de gerenciamento de seu dinheiro e de seu tempo. Mantenha-o sob controle e concentrados no futuro. Assim, seu negócio continuará avançando em direção a seu objetivo.